aqui no estúdio de Brasília, na Jovem Pan, uma entrevista exclusiva. A gente recebe o presidente da COP30, André Correia do Lago, a quem eu agradeço gentilmente por vir até a Jovem Pan. Obrigado por conversar com a gente. Assunto importante de momento, essa expectativa, essa organização para um evento tão importante que vai acontecer em novembro. A gente fala sobre ações climáticas, mas é um geral do mundo, é um sinal para o mundo do que vai acontecer nos próximos dias e seria importante ouvir do senhor como está essa expectativa do governo em alcançar exatamente o que após esse evento. Seja bem-vindo, ótima tarde. Obrigadíssimo. De fato, há uma expectativa mundial imensa com relação à COP30, porque é um momento em que, como a gente estava vendo aí nas notícias, tanta coisa ruim está acontecendo no mundo e a gente acredita que é pelo diálogo, pelo entendimento que as coisas podem se resolver. Então, por isso que a gente fala que é muito importante para o multilateralismo, ou seja, que todo mundo trabalhe junto para decidir quais são as direções que a gente deve tomar em conjunto. Eu vou aproveitar, inclusive, em São Paulo, temos também a nossa especialista em assunto sustentável, que vai acompanhar com a equipe da Jovem Pan em loco a COP30 para também fazer uma pergunta ao senhor. Boa tarde a Já todos. temos, não temos... Me ouvem? Sim, Patrícia? Sim. Sim? Boa tarde. A gente tem muita expectativa para essa COP30 em torno da implementação de todas as metas, né? A gente já bateu 1,5 graus aí, o que era esperado pelo Acordo de Paris para que isso não acontecesse. E as duas últimas COPs, houve muitas críticas a respeito disso, que se fala muito, tem tudo ali no papel, mas na hora da prática isso não acontece. O que o Brasil pretende fazer diferente nessa COP30 para que haja recursos e também implementação de tudo que é discutido durante a conferência? Pois é, você tem razão que há sempre uma frustração no final das COPs, porque as pessoas ficam se perguntando, nossa, está assinando tanto documento, está negociando tanto documento, onde é que estão as ações? A verdade é que tem acontecido muitas coisas positivas em função dessas negociações. Só que elas são pouco divulgadas, então isso é um dos esforços que a gente tem que fazer, é mostrar que a diplomacia serve, ou seja, que há consequências para o que a gente faz. Mas mais do que isso, como Belém vai ser 10 anos do Acordo de Paris, nós já negociamos tanto dentro do Acordo de Paris que nós já podemos implementar muito mais. Então eu acho que Belém vai mostrar o quanto nós já temos um mandato mundial, que é um consenso de todos os países do mundo, para avançar na maioria dos temas que são essenciais para combater a mudança do clima. Então, eu acredito que a gente vai conseguir demonstrar que nós estamos numa nova etapa. Márcia Dantas, direto de São Paulo. Eu sou paraense de Belém do Pará. Estive na cidade, inclusive, há cerca de 1 mês e meio atrás. E eu vi a cidade um canteiro de obras. Existe um temor da população de que muita coisa não fique pronta a tempo da COP. E também existe um segundo temor em relação à hospedagem. Preços abusivos estão sendo cobrados. O senhor tem acompanhado essa situação? Sim, claro. E com relação às obras, eu acho que é uma coisa muito positiva que tanta coisa esteja sendo feita em Belém e que vai ficar como legado para a população, ou seja, não estão fazendo obra só para o evento, a obra está beneficiando a população. Então eu acho que, claro, a percepção é de que as coisas poderiam estar indo mais rápido, mas nós como brasileiros somos bons de última hora, eu acredito que a cidade vai estar muito pronta para receber. A questão da hospedagem realmente é um elemento complexo, porque esperava-se que os preços dos hotéis e os preços dos apartamentos não fossem ser tão elevados quanto estão sendo. Então, isso tem causado realmente uma grande reação internacional, tanto dos delegados, como da sociedade civil, como do empresariado, porque é muito importante que todo mundo venha para Belém. É extremamente importante, porque a COP tem várias dimensões. Tem uma dimensão que é só negociação mesmo, que são os países que participam, mas tem o que a gente chama agenda de ação. E a agenda de ação vem toda a sociedade civil, vem o empresariado, vem
os especialistas em tecnologia, os cientistas. Então, tem que ter lugar para todo mundo. Então, a gente espera que essa questão dos preços evolua de maneira que venham todos para Belém para fazer da COP um sucesso. Agora, em relação aos documentos que serão assinados, né, os acordos que serão assinados, essa semana de esforço concentrado no Congresso tem uma expectativa da votação do licenciamento ambiental e tem outras agendas que vêm da oposição, de representantes do agronegócio, que vão na contramão da ideia do governo, de ações do clima. Existe esse plano de conversar com o Congresso também após o que for colocado em discussão na COP, para não ficar somente numa reunião, no evento, e ver isso acontecer na realidade, presidente? Olha, todos os países do mundo têm uma dimensão nacional, uma lógica nacional, e tem uma dimensão internacional. Então, o Brasil, como todos os demais países, está lidando com isso. A gente tem visto, por exemplo, vários países na Europa que estão tendo que aumentar, por exemplo, os gastos em armamento, então que estão tendo que diminuir outros investimentos. Então, sempre existe essa discussão dentro dos países com relação à prioridade. Agora, você fala do agronegócio. O agronegócio é um dos grandes beneficiários da COP30, porque a COP30 vai revelar os avanços extraordinários do agronegócio brasileiro. E nós vamos ter vamos recolocar várias questões que estão sendo discutidas com relação à agricultura num contexto realmente de mudança do clima. Inclusive a capacidade da agricultura de capturar CO2, que é uma dimensão que às vezes não é levada em consideração. Portanto, a agricultura na COP30 vai ser mostrada como uma das soluções para combater a mudança do clima. Mesma coisa, por exemplo, em floresta. A gente pensa em floresta no desmatamento. Mas no momento que você diminui o desmatamento, que você incentiva a restauração das florestas, de novo, captura de CO2, ou seja, a floresta é um elemento extremamente positivo para o combate à mudança do clima. Então eu acho que a gente vai mudar muito a percepção das pessoas sobre o papel de cada setor na questão do clima. Entrevista importante, repercutindo os assuntos da COP30, acontece em novembro e tem mais uma pergunta de São Paulo. Embaixador, seguindo essa linha do Bruno Pinheiro sobre as discussões locais aqui a respeito do licenciamento, desmatamento, como passar o recado correto para o mercado, para os investidores, para os ruralistas, de que meio ambiente não é impasse econômico, que eles podem andar juntos nessa questão do desenvolvimento sustentável? Existe alguma ação para que a gente melhore essa comunicação dos dois lados, para que elas sejam vistas da maneira correta e todos os avanços dos dois lados possam ser feitos? Olha, você tocou aí um ponto essencial, que é o diálogo. Então, nós precisamos explicar da melhor maneira possível o quanto essa agenda pode favorecer o Brasil, e já está favorecendo o Brasil. Porque durante muitos anos, as discussões de mudança do clima, as pessoas achavam que era uma questão de meio ambiente, que era uma questão secundária. Na verdade, a mudança do clima está afetando a economia de todos os países e, portanto, abre a possibilidade de mudanças nas diversas economias que podem ser extremamente favoráveis para o crescimento, para a criação de emprego e outras vantagens. E o Brasil, com a base que já tem, né, com a energia sustentável que nós já temos, com essa agricultura incrível e com tantas outras soluções tecnológicas, biocombustíveis, tem tanta coisa positiva no Brasil. Nós vamos, eu acho, mostrar de maneira muito clara que essa agenda favorece o crescimento do Brasil. A gente pode ter um novo modelo de desenvolvimento extremamente contemporâneo, plenamente ajustado à economia de hoje e aos produtos que o mundo quer consumir. Então, eu acho que vai ser, sim, o diálogo que vai nos permitir convencer aqueles que ainda têm uma certa reticência a abraçar esse modelo, que eu acho que é um modelo foi realmente desenhado para nos favorecer como brasileiros. Embaixador, Márcia Dantas novamente, em relação à sociedade civil, como é que ela vai participar efetivamente da COP? Eu vejo que muito paraense ainda está por fora, assim, não se sente dentro da COP. E é muito importante que as políticas também atinjam essas pessoas, porque elas vão ser beneficiadas já que moram na Amazônia. Como é que isso está sendo incentivado pela organização? Pois é, a decisão do presidente de fazer na Amazônia tem um simbolismo imenso e, às vezes,
As pessoas acham que é um simbolismo que está relacionado apenas à floresta. E longe disso, está relacionado às pessoas. E além do mais, como a gente sabe, na própria região amazônica, no próprio bioma amazônico, tem mais de 70% da população que é urbana. Então, nós precisamos de soluções em todas as dimensões e que atinge e melhora a vida dos habitantes também da região. Mas, como você sabe, é uma COP no Brasil, vai ser especificamente na Amazônia, mas ela cobre todo o Brasil. Então, todos os brasileiros têm que se sentirem relacionados à COP, têm que sentir que podem contribuir para a COP. Por isso que a gente inventou essa ideia de mutirão. Você sabe que na primeira carta que eu soltei aí para a comunidade internacional, eu propus essa ideia de um grande mutirão. É uma palavra que as pessoas não conhecem no exterior, que estão pronunciando lá mutiral e tal, mas que pegou. Porque a ideia é que cada um individualmente pode fazer aquilo que faz bem. Todos nós brasileiros sabemos o que significa um mutirão e, portanto, botar o mundo todo junto nesse esforço de que o que cada um vai fazer uma diferença para um objetivo comum. Então, eu acredito que tanto a população de Belém, do Pará, mas de todo o Brasil, todos nós podemos participar desse mutirão, como está tendo na sociedade civil internacional uma reação muito positiva a essa ideia. Porque nós temos que mudar muitas coisas, mas essas mudanças devem melhorar a vida das pessoas. Nós não podemos achar que essa agenda vai tornar a energia mais cara, vai tornar a vida mais difícil, vai diminuir os empregos. Não, é exatamente o contrário. E isso está comprovado em vários países já. Então, vamos mostrar esses casos, por isso que a gente quer que seja uma COP de soluções, uma COP de ação, mas nós temos que convencer vocês. Então, eu acho super importante a participação de todos nesse esforço. E a Jovem Pan estará sempre ao vivo aqui, lá em loco, acompanhando todo esse evento, um pouco mais de 20 dias, repercutindo com entrevistas, esperando o senhor também ao vivo lá e ao vivo aqui, tá bom? Muito prazer, uma alegria participar aí dessa primeira edição do programa. E muito, muito feliz e vamos conversar muito lá em Belém. Obrigado, viu? Ótima semana ao senhor, sucesso no evento, na organização. Obrigado. Agradeço gentilmente a equipe, a nossa Luciana Verdolin, que também conseguiu organizar, viabilizar essa agenda, essa entrevista exclusiva nessa estreia aqui em tempo real na Jovem Pan, direto de Brasília. Márcia Dantas. Obrigada, Bruno. Parabéns a toda a equipe de Brasília. Um beijo, Lu, um beijo, Bruno. Vocês são demais. A gente quer vocês todos os dias aí com várias entrevistas exclusivas.